nome é Jusamara Souza, sou professora titular do Departamento de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente estou como professora visitante na Escola Superior de Música de Hannover, na Alemanha. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da professora Cristina Rolim para participar deste evento sobre música e educação musical. Trata-se de um evento virtual que nos dá a oportunidade de falar sobre pesquisas e compartilhar nossos trabalhos na área de música. É uma iniciativa excelente que nos possibilita o encontro nesses tempos tão difíceis de distanciamento social. Por isso eu gostaria de cumprimentar a toda a equipe envolvida na realização deste evento. Nessa minha participação vou falar sobre pesquisa em educação musical, mais especificamente sobre minhas experiências no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização, o PRINT, e que tem o financiamento da CAPES. A CAPES, como muitos de vocês sabem, é a agência de fomento federal responsável por apoiar e avaliar a pós-graduação brasileira. Mas antes de apresentar a pesquisa que estou fazendo, eu gostaria de falar um pouco sobre o programa PRINT e sobre a questão da internacionalização. O que é o programa PRINT? O Programa Institucional de Internacionalização, o PRINT, tem uma característica importante que é de ser um projeto institucional. O que significa isso? Na história da pós-graduação brasileira, as experiências de internacionalização aconteciam no início como experiências individuais de professores e alunos que iam estudar no exterior, quer seja como bolsistas ou não. Com a proposta do PRINT, a internacionalização passou a ser compreendida como um processo que envolve toda a comunidade acadêmica, discentes, docentes, egressos e gestores. Com essa mudança de visão, quem pôde participar do edital foram as instituições e não os pesquisadores individuais. O edital foi lançado em 2017, destinado às instituições de ensino superior e institutos de pesquisa públicos federais. As instituições deveriam organizar seus projetos coletivos e se adequar às linhas temáticas propostas pela CAPES. O edital da CAPES previu a contratação de 40 projetos de internacionalização com a duração de até 4 anos, ou seja, até 2022. Mas depois esse prazo foi prorrogado por mais um ano, se estendendo até 2023. Para concorrer ao edital, existiam algumas condições como, primeiro, ter ao menos 4 programas de pós-graduação estrito sensu, dentre os quais deveria haver pelo menos 2 com nível de doutorado. A segunda condição era que esses programas deveriam estar avaliados com, no mínimo, nota 4 na última avaliação quadrienal de 2017. Lembrando que a nota máxima de cada programa de pós-graduação é a nota 7. E uma terceira condição para concorrer ao edital é de que todas as instituições de ensino superior deveriam obrigatoriamente possuir um plano institucional de internacionalização ou outro documento semelhante. As instituições interessadas deveriam apresentar um projeto institucional de internacionalização com os objetivos, indicadores e metas a serem alcançadas, bem como as contribuições para os projetos político-pedagógicos dos programas, incluindo, por exemplo, disciplinas em língua estrangeira. No Brasil todo foram aprovados 36 projetos, entre eles o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quais são os objetivos do PRINT segundo a CAPES? Os objetivos são fomentar a construção, a implementação
e a consolidação de planos estratégicos de internacionalização das instituições contempladas nas áreas do conhecimento por elas priorizadas. E também estimular a formação de redes de pesquisas internacionais com vistas a aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculadas à pós-graduação. E como a CAPES contribui para esses objetivos? A CAPES financia bolsas de estudo para o exterior, tanto para alunos quanto docentes, auxílio para missões de trabalho no exterior, recursos para manutenção de projetos e bolsas no país, como, por exemplo, para professores visitantes. Portanto, o programa da CAPES coloca a pesquisa no centro do processo de internacionalização. E mesmo que este modelo esteja baseado em uma proposta voltada ao exterior, ou seja, enviar profissionais para outros países, há também o esforço da CAPES de atrair acadêmicos estrangeiros para trabalharem no Brasil, mantendo o movimento circular acadêmico de intercâmbios e trocas. Essa iniciativa da CAPES está relacionada com um dos focos estratégicos das universidades e instituições de ensino superior na atualidade, que é justamente a internacionalização. Mas o que é internacionalização neste contexto e por que ela é importante? No nível da graduação, já faz algum tempo que temos tido programas institucionais de intercâmbio para que os estudantes tenham experiências em outros países diferentes dos seus. A experiência de viver e estudar no exterior oferece para os estudantes a oportunidade de participar e ser observador de pelo menos 2 sistemas diferentes de educação. Uma contribuição importante desses intercâmbios é a justa posição dessas experiências, ou seja, eu trago a minha experiência e vivo a do outro. E isso pode ajudar os estudantes a compreender melhor o seu sistema educacional, bem como o do outro. Essa mobilidade estudantil, tem sido uma estratégia importante para a formação de milhares de estudantes nas mais diversas áreas. No caso da pós-graduação, as atividades voltadas para a internacionalização são vistas com objetivos não apenas econômicos e políticos, mas também sociais e educativos. O contato com outros pesquisadores resulta em publicações em revistas e livros internacionais e incentivam a coautoria em publicações com colegas estrangeiros. O intercâmbio permite também a participação em redes, associações e sociedades científicas internacionais. Talvez seria ainda importante comentar por que eu escolhi participar do PRINT. Eu fiz meu mestrado e doutorado em educação musical na Universidade de Bremen, na Alemanha, numa época em que não existiam esses cursos no Brasil. Então, por ter feito a minha formação na Alemanha, acreditei que eu pudesse colaborar com a constituição de redes de pesquisa e estabelecer intercâmbios científicos internacionais. Essas são as premissas essenciais para a internacionalização dos programas de pós-graduação no Brasil. E foram essas condições e experiências anteriores que me permitiram estar aqui em Hannover, novamente na Alemanha, desde novembro de 2019. A pesquisa que estou desenvolvendo no momento tem o título Por uma epistemologia da educação musical, um estudo comparado entre Alemanha e Brasil. O objetivo do estudo é analisar como a questão da cientificidade da área vem sendo tratada nos 2 países. A questão central é como a educação musical é vista como ciência. Ao tomar como tema de pesquisa a educação musical como uma disciplina científica,
A intenção é discutir em uma perspectiva comparada alguns aspectos que são considerados para pensar a educação musical como ciência. Essa discussão sobre a educação musical como um campo científico já aparece em várias pesquisas tratando os países como um estudo de caso. Na Alemanha, por exemplo, podemos citar as pesquisas de Dorothee Barth, Stefan Hamnetter, Henning Scharf, além de várias outras contribuições publicadas nos anais dos eventos da AMF, que é uma associação de pesquisa em educação musical aqui da Alemanha, como as publicações de Anne Nissen, Andreas Lehmann-Wemser e Jens Knie. No Brasil, também já encontramos algumas teses defendidas e textos que abordam questões relativas à epistemologia da educação musical, além dos meus próprios trabalhos sobre este tema que venho desenvolvendo desde 1996. O tipo de investigação que estou fazendo no âmbito do print é a pesquisa documental, que toma como material a ser analisado revistas, periódicos científicos, anais de eventos e livros da área de educação musical produzidos nos últimos 20 anos. As pesquisas no campo da educação musical comparada, bem como seus impulsos para a internacionalização, vêm crescendo nos últimos anos, a exemplo dos trabalhos de Bernd Clausen, Christoph Wallbaum, Simon Stich e Alexander Ketzer-Welz. No entanto, são raros os estudos que investigam as diferentes posições nos discursos sobre os contornos da educação musical como um campo científico de uma perspectiva comparada. Para finalizar, eu gostaria de comentar algumas condições que são bem importantes para a realização dessa pesquisa. A primeira é a produção acadêmica sólida que a Alemanha tem nessa área do projeto. Já faz algum tempo que a ciência feita na Alemanha tenta delinear o status epistemológico da educação musical. A literatura disponível sobre esse assunto, se considerarmos apenas os últimos 20 anos, já é dedicada a vários estudos monográficos básicos, como os de Hermann Kaiser, Jürgen Vogt, Rudolf Dieter Kremer e Birgit Jahn. Uma contribuição recente a destacar é o Handbuch Educação Musical, Bases, Pesquisas e Discursos, organizado por Michael Dartz e outros e publicado em 2018 na Alemanha. Neste handbook, dentre outros temas, os autores procuram resumir uma discussão sobre o status da educação musical como ciência. A segunda condição importante para realizar essa pesquisa é o crescimento substancial que a educação musical vem tendo no Brasil. A área de educação musical tem crescido no Brasil, especialmente com a criação de associações científicas, como a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ANPOM, criada em 1989, e a Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, criada em 1991. Desde a década de 90, a ABEM promove regularmente diversos eventos científicos para divulgar resultados de pesquisas na área, difundir relatos de experiência e debater sobre políticas educacionais para o ensino de música. A expansão da área de educação musical vem se dando também através da criação de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado em música, com ênfase na educação musical. A formação de pesquisadores na pós-graduação traz para a área uma mudança substancial no quadro de professores universitários que produzem suas pesquisas em diversos cenários. Apoiada pelas agências nacionais de fomento, como a CAPES e o CNPq, a educação musical vem sendo reconhecida
como um campo importante de produção de conhecimentos na área de música. A terceira e última condição importante para realizar esta pesquisa é ter que trabalhar concomitantemente com dois sistemas sociais muito diferentes. De um lado, ocupar-se com uma produção que discute intensamente a educação musical e que se preocupa com a construção de uma ciência autônoma, um projeto que ocorre ao longo dos séculos XX e XXI. E, por outro lado, a preocupação em não perder a referência essencial e enfática com os campos específicos de pesquisa no Brasil e na Alemanha. Nesse sentido, cabe aqui alguns agradecimentos especiais à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aos meus colegas de departamento de música e do programa de pós-graduação em música pela liberação das atividades e aprovação do meu afastamento do país. Um agradecimento à CAPES pela concessão de bolsas e à Musikhochschule de Hannover, que me recebeu como professora visitante. E por último, mas não menos importante, ao professor Dr. Andrés Lema-Vermser, que me acolheu de uma forma tão generosa e que se tornou um interlocutor nas trocas sobre educação musical. Iniciei a minha fala contextualizando o cenário em que essa pesquisa foi proposta e que está sendo desenvolvida no projeto institucional de internacionalização, o PRINT. Quando o PRINT foi formalizado, ainda no governo anterior, o edital previu 4 pontos em suas estratégias de ação. O primeiro seria a consolidação de parcerias internacionais existentes, bem como a construção de novas parcerias e projetos de cooperação para aumento da interação entre a instituição brasileira e grupos de pesquisa no exterior. O segundo ponto seria a atração de discentes estrangeiros para o Brasil. O terceiro ponto, a atração de docentes e pesquisadores com experiência internacional para um período de atividades no Brasil. E o quarto e último ponto seria a preparação do docente ou discente tanto para o período no exterior quanto para seu retorno, especialmente de forma a ampliar a apropriação pela instituição de origem do conhecimento e experiência adquiridos pelos beneficiários do programa. Hoje, agosto de 2020, o ano em que o mundo vive uma pandemia, e considerando o momento em que vivemos no Brasil, considerando as questões sanitárias e políticas que tanto nos preocupam, podemos imaginar o quão difícil e delicado será cumprir esses pontos previstos no edital pela CAPES. Os pesquisadores João dos Reis Silva Júnior e Fabiola Grelo Carto dizem: a pauta de pesquisa no mundo, considerando a divisão internacional do trabalho acadêmico científico, é efêmera e muda de país rapidamente, trazendo para os países da periferia da referida divisão uma instabilidade imensa no seu sistema nacional de pós-graduação e consequências de toda a ordem. A pior, o adoecimento e a morte dos professores pesquisadores. Diante das dificuldades impostas às universidades, diante do desmonte de políticas institucionais e da ausência de uma estratégia nacional, podemos pensar nas dificuldades da maioria das instituições de ensino superior brasileira para manter os processos de cooperação internacional. Por isso, precisamos continuar a luta para garantirmos uma cooperação internacional mais justa, significativa
e compartilhada com mais pessoas. Agradeço a vocês pela atenção, desejo que todos estejam bem e deixo aqui um forte abraço.